Tudo bem? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e nesse vídeo nós vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Vamos nessa? Primeira Revolução Industrial. Assunto importante para a gente entender as outras revoluções, né? Que aí vai ganhar importância na geografia, a terceira e a quarta. Vamos lá. Primeira coisa, revolução. O que é uma revolução? Revolução é uma mudança geral, tá? É uma mudança muito grande, é uma mudança radical do que está acontecendo naquele lugar, né? Nós temos por base, por exemplo, a Revolução Francesa, que mudou o modo de governo francês, né? E a Revolução Industrial é uma revolução que vai alterar o capitalismo mundial, né? Então a gente vai ver sobre isso aqui agora. Primeira revolução, onde? Ela começa na Inglaterra, né? No século XVIII, ali, na segunda metade do século XVIII. E por que na Inglaterra? Inglaterra é um país rico em carvão, em ferro, em lã. Ou seja, era um país rico na sua fonte energética para movimentar as máquinas, o carvão mineral, e também na matéria-prima, ferro e lã. Mas também tinha um terceiro fator. A Inglaterra era um país imperialista. É um país imperialista. A Inglaterra ela colonizou o mundo inteiro, praticamente. Inglaterra e Estados Unidos, você pode ver que a história do mundo está rodando em torno de Inglaterra e Estados Unidos, porque eles interferiram na política mundial, na vida dos países, né, principalmente países periféricos. Então a Inglaterra tinha muita riqueza acumulada. Então isso aí também ajudou bastante a revolução acontecer na Inglaterra. Qual que foi a grande mudança da primeira revolução? A própria indústria. O surgimento da máquina, que funciona sozinha. Antes da revolução, imagina só como era. Não tinha energia elétrica, até na primeira revolução não tinha também, mas não tinha energia de forma nenhuma. As máquinas funcionavam ou com a força animal, ou com a força da água, ou com o ser humano pedalando, alguma coisa assim. Então a máquina não funcionava sozinha. Quem ganhava dinheiro basicamente eram os artesãos ou o cara que tinha uma manufatura, né? Que colocava um monte de artesão para trabalhar para ele. Era uma pré-indústria, né? Então, com a indústria, isso aí muda radicalmente, né? Aqueles artesãos que ganhavam certo dinheiro, agora eles vão ter que trabalhar para o dono da indústria. Então nós temos uma mudança radical no modo de vida da Inglaterra nessa época. Outros detalhes importantes, né? A Revolução Industrial ela traz uma nova fase capitalista, que é o capitalismo industrial. Como eu acabei de falar antes, nós tínhamos um modelo capitalista diferente, né? Que o mercantilismo, né? Basicamente era o comércio que era a principal fonte de ganhar dinheiro, né? O acúmulo de metais preciosos. Essa era a fase do mercantilismo. Agora, na fase capitalista industrial, vai ganhar dinheiro quem tem a indústria. Então aqui já muda basicamente, né, o status da sociedade. Era uma época que o liberalismo estava ganhando força, né, porque estão acontecendo as revoluções, né, para tirar os governantes que dominavam, né, os reis, os monarcas dominavam totalmente, né, a economia do lugar. Tudo tinha que dar dinheiro para o monarca. Então, com o fim da monarquia, ou do poder das monarquias, pelo menos, né, que vai falar, pô, a Inglaterra ainda tem rei, né, mas com o fim do poder deles, da influência deles sobre a política local, o que acontece? As empresas vão ganhar força, e quem manda a partir de então, basicamente, são as empresas, né? São as grandes indústrias. Muda também as relações trabalhistas, né? Surgem aí os papéis do burguês e do proletário. Eu coloquei o bicicleta aí, né? Porque é um tweet famoso, né? Ele fala que eu sou um capitalista, né? Aí alguém vai e responde, você é o detentor dos meios de produção? Ele fala, eu produzo vídeos, então sim. Bom, ele teve um engano aqui nesse conceito, né? O burguês ele é dono dos meios de produção, ok. Mas o que é um meio de produção? É a máquina, tá? É a máquina. Então, o meio de produção aqui do YouTube não é o YouTuber. O meio de produção do YouTube é o próprio site. Então, o grande burguês aqui no YouTube é o cara que é o dono do YouTube, né? As pessoas que são donas do YouTube, a Google é o grande burguês aqui. É claro que nesse sentido, né, esse conceito é um conceito antigo, né, um conceito da época, né? Eu até coloquei no fim, cuidado com o anacronismo, porque hoje em dia isso aí já vai ganhando contornos diferentes, né? A gente pode considerar, por exemplo, o burguês uma pessoa que é dona de uma agência de publicidade, tem vários canais no YouTube, aí esse aí já virou dono dos meios de produção, porque ele tem um estúdio, ele tem assessoria, ele tem roteirista, então ele tem tudo aí, e aí ele vai explorar as pessoas, basicamente é isso. E o proletário é quem vende a sua força de trabalho, né? É o youtuber nesse exemplo aqui que a gente está fazendo. Mas na época lá da Revolução Industrial,
era a pessoa que tinha que ganhar salário para trabalhar para o cara que tinha as máquinas movidas a carvão. Também, nesse sentido, né, aí surge o conceito de mais-valia, que é um dos conceitos principais do marxismo, né, que ele fala o seguinte, que a pessoa trabalha na indústria e ela produz o dinheiro que serve para pagar o próprio salário dela, e ainda mais, né, o que ela produz gera o mais dinheiro pro dono da indústria, né, então essa é a mais-valia, é a superprodução do trabalhador, cada trabalhador produzindo muito mais dinheiro do que ele recebe em troca. Então aqui nós temos o exemplo, o trabalhador recebe R$ 20 por vestido produzido e o vestido custa R$ 100, portanto tem R$ 80 de diferença aí. Essa é a mais-valia. Enfim, esses conceitos, eles vão surgir aí nessa época, principalmente durante a Segunda Revolução Industrial, que a gente vai falar isso depois, quando for o vídeo sobre Segunda Revolução, mas aqui nós começamos também esse processo de teorias sociológicas, filosóficas, né, sobre o mundo, porque o mundo aqui na Primeira Revolução vai tomar os contornos diferentes, basicamente os contornos que nós temos hoje, né? Que pouquíssimas pessoas no mundo detêm a riqueza do mundo. Outra coisa da Primeira Revolução é a superexploração, que vai continuar na Segunda também, né? Pelo menos em parte dela, até serem feitas as leis trabalhistas e tudo mais. É a superexploração, e eu trouxe alguns exemplos. Crianças de até 5 anos escavavam as minas. Sim, eles usavam crianças de até 5 anos porque elas tinham as mãozinhas e aí elas cavavam túneis. Imagina uma criança de 5 anos trabalhando para escavar uma mina. Ela nem sabia que estava trabalhando, né? Para ela era uma diversão. Mas era exploração infantil. A jornada de trabalho chegava às 14 horas e quem dava uma bobeirinha era levar uma chicotada. Então eles usavam chibatas, usavam chicote para chicotear os trabalhadores. Eram condições totalmente insalubres, né? Tinha acidente de trabalho, por exemplo, nas minas tinham doenças associadas ao ar, porque nas minas, quanto mais profundo, mais quente é. E aí tem um outro detalhe, né? As minas têm um ar de carvão, é um ar tóxico. Então as pessoas, elas ficam doentes, elas morrem por conta disso. E por fim, quando a gente fala da primeira revolução industrial, nós também mudamos, né, a divisão internacional do trabalho, que é o papel que cada país faz nessa questão industrial, né, na questão dos produtos, né? Durante a primeira revolução, essa questão de colônia, inclusive, estava até já se alterando, né? Os países estavam deixando de ser colônias aqui. A metrópole mandava os produtos feitos por suas indústrias da primeira revolução para suas colônias, e as colônias, por sua vez, mandavam as matérias-primas para a metrópole. E ainda tem outra coisa, nessa época da primeira revolução, a escravização no mundo estava acabando, né? Pelo menos o prazo, mas a quantidade de escravizados que foram utilizados nessa época foi muito grande. Se você for observar estatisticamente, nós temos um aumento gigante aí, porque eles precisavam de mais gente produzindo matéria-prima até o fim da escravização. Que aí eles vão fazer uma nova forma de exploração da África, que vai ser o neocolonialismo, o imperialismo, que eles vão tomar a África para eles. Enfim, a história é muito cruel, né? Com o continente africano, nesse sentido da relação do europeu com eles. Bom, galera, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, né, alguns conceitos sobre a primeira revolução. E se você gostou, por favor, deixa seu like, deixa um comentário aí, por favor. Deixa um comentário muito legal, ou criticando, ou dando sugestão, enfim, pedindo algum tipo de vídeo. E também se inscreve no canal, porque isso aí me ajuda, né? Meu objetivo aqui é produzir vídeos mais constantemente, com a intenção mesmo de fazer um canal, né? Não só por trabalho de ajudar as pessoas, mas também por trabalho mesmo profissional. Então, você me ajuda muito nesse sentido. É isso, obrigado pela companhia e até a próxima.